Tem café pra mim? Claro que tem café! Com certeza, Xandinho. Temos pãozinho também! Tem pãozinho! Alô, pãozinho! Tá alô pãozinho, eu quero. Como você preferir? Eu gosto da estética de se arrumar. Fica um papo, né? Hello Kids, olha onde eu tô, na sala do coro do Teatro Castro Alves. E eu vim aqui fazer a cobertura de Quando Eu Fecho os Olhos, de hoje disponíveis. Grupo de teatro daqui de Salvador. Vem conferir, bora. Não colidir com ninguém. Como é que você sabe? O tempo te mandou mensagem dizendo: oi, amiga, eu vou passar perto te dando oi. E se pegou o vento e te mudou de rumo? Ai, Bia, no espaço não tem vento. Como é que eu vou saber? A professora aqui é você, eu sou arquiteta. Tem café pra mim? Claro que tem café! Com certeza, Xandinho. Temos pãozinho também! Tem pãozinho! Alô, pãozinho! Tá alô pãozinho, eu quero. Se Seu for alô café. pãozinho, eu quero. Tem café, tem chá, tem Sério? e tem tortinha de cogumelo. Piada interna! Só vocês vindo aí. Quer saber que tortinha é essa? Venham assistir. O elenco de Quando Eu Fecho os Olhos, olha que importância. Nós temos aqui Tarsila Carvalho, Alice Gramacho, aquela de roxinha ali, e Carla Lucena. Muito bem-vindas. Vocês já apareceram aqui, só não Tarsila, né? Mas eles já são íntimas do Cultureiros. Vamos lá, então, conversar sobre essas três personagens, especificamente, né? Eu conheço vocês pessoalmente e eu sinto um pouco da energia de vocês, né? A personagem com a energia de vocês. Pode. Porque esse foi engraçado. Tá vendo você, Bia? Ó, Bia falando. Bia já é a primeira, ó. Já é a primeira. Isso foi engraçado porque quando eu li o texto a primeira vez, de fato, eu falei, isso aqui é fulano, esse aqui sou eu, esse aqui é fulano. Mas Tavinho, a princípio, ele não deixou fechado, ele fez, sintam, escolham, não foi, Tavinho? Foi. No caso de Tarsila, a Tarsila entrou nessa temporada ou você pegou na temporada do SESI? Não, peguei na temporada do SESI. Foi? Uhum. Mas eu cheguei depois. Cheguei para substituir Bárbara, que não pôde continuar no processo. E já cheguei sabendo que eu seria a Olga. E aí você tem uma pegada a Olga, né? Tem alguma coisa de Olga que está em mim. Né? E eu acho, Carla, a mesma coisa com Sônia. É uma ficção e a gente sabe que ali são personagens, né? Durante a apresentação, Sônia vai se despindo, né? Todas. Todas, mas eu acho que Sônia é muito perceptível, né? Sim. É muito... Tem um peso mesmo da história dela, né? Que aí ela vai transformando de acordo com que ela vai contando a história para as próprias amigas. Isso! Né? Mas eu costumo dizer que nós todas, e assim como nossos amigos, pessoas, enfim, da sociedade, cada pessoa tem um pouco de cada uma dessas personagens, Sim. né? Uma é mais... tem esse lado mais extrovertido, divertido, mais cauteloso, ou que sente mesmo a culpa e os problemas e quer abraçar o mundo, sabe? Acho que todo mundo tem um pouquinho, né? De cada uma, né? Carol Pazos, não sei se vocês conhecem. Sim, Pronto. já trabalhei com ela. E aí, ela fez assim, eu amo esse espetáculo. Eu tenho sol em Olga, o ascendente em Sônia e a lua em Bia. Eu falei, nossa amiga, realmente. A gente pensou nisso ontem, nessa analogia ontem. Tá vendo? São três pessoas, mas o público se identifica como a pessoa nas três, entendeu? Ou as três em cada uma, né? Sim. O público tem dado esse retorno também. Eu sou um pouco das três, ou eu sou um pouco das três, mas eu sou mais Bia, eu sou mais Olga, eu sou mais Sônia. E a gente vê uma ingenuidade em Olga, né? Uma ingenuidade e amorzinho. Não. E você acha que ela tem isso, Tarsila? Eu acho. Acho que ela tem isso, eu acho que ela tem um jeito muito cauteloso, como Carlinha falou. Ela também tem
Medo, ela tem um pouco de medo mesmo das situações da vida. É como ela fala aí nos Solilóquios, né? Eu fiquei boa parte da vida tentando ser uma boa garota. Então isso tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom também. Uhum. De fato ela é uma pessoa boa, mas Sim. sofreu muitas das castrações e dos enquadramentos que a gente sofre quando a gente tenta ser bom. Sim. E aí a gente, analisando Bia, se como que dá voz a Bia, Alice, você acha que isso é esse divertido, esse good vibes de Bia pode ser lido como uma defesa? Com certeza. Uma defesa. Não que ela não tenha, eu acho, né? Como todos nós temos, Sim. isso que a gente estava falando, assim, esse lado extrovertido. Mas ela também usa isso para poder se esconder um pouquinho, né? Tanto que tem um momento que ela meio que abre para Olga, desabafa, né? Meio com ciúme da relação delas duas. E aí quando ela é pega, desnuda, ela já coloca uma barreira, não, tô brincando, né? Aquela pessoa que fala a verdade, mas quando é pega no pulo, sai pela tangente, né? Então eu acho assim que Bia também usa essa coisa de que não ligo e pego todo mundo e faço, porque por uma defesa mesmo, pra não deixar o outro se aproximar pelo medo de ficar sozinha, a bichinha. E no espetáculo ela tem um momento em que ela se abre. Sim. Né, para o público que faz parte do camping, né? Sim. O público que são amigos, né? Que são pessoas que estão no camping também. A gente sente isso. A gente sente que a gente está presente o tempo inteiro no espetáculo. Que foi um recurso bacana, assim, que Tavinho usou, né? Porque a dramaturgia é dele, que é isso, assim, em um determinado momento elas ainda estão guardando coisas umas para as outras, mas com o público elas dividem. Então é que o público ali são parceiros, assim, elas contam de fato o que elas estão sentindo para o público, até chegar o momento em que elas vão poder fazer isso entre elas também. Então é um recurso, eu acho bem bacana, assim, porque aquele momento com o público é com o público, né? As personagens estão fazendo outras coisas na vida. Mas o público é meio que cúmplice. E Sônia, Carla, que a gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas Sônia, ela é uma personagem pesada, como a gente pode falar assim? Ela carrega uma coisa em que ela segura a onda, né? Só fala no fim do espetáculo. Não é uma personagem aberta. Isso. Não é? Ela se sente culpada, né? Por um acontecimento do passado, do passado recente da vida dela, né? E ela diz, inclusive, né, no espetáculo, que ela queria ter a memória do que ela viveu quando ela era jovem. Quando ela tinha 23 anos, 23, 22 anos, né? Porque ela realmente passou por uma questão muito específica e difícil, guardou pra ela, e só depois que estava sufocando demais que ela conseguiu revelar pras amigas, sabe? Um momento que também é importante pra ela, que é no ápice do espetáculo, né? Não vou dar spoiler. Sim. Mas eu sinto que ela também era uma pessoa bastante divertida, porque ela é super amiga, super disponível, mas essa coisa de ela se sentir culpada, enfim, ela deixa ela muito fechada, muito introspectiva. Até o jeito de andar é mais estressado, a roupa é mais larga, mais jogada, assim, né? Então acho que ela, enfim, eu imagino Sônia uma jovem super divertida, mas que infelizmente entrou nesse lugar difícil. Mas e que tem uma virada de chave que a gente não vai falar. Tanto Sônia, quanto Olga, quanto Bia. Elas têm virada de chave no espetáculo e isso colabora mais ainda com a identificação do público. Sim, né? Com certeza, demonstra que a importância dessa amizade para o fortalecimento mesmo dessas pessoas e que a mensagem que deixa mesmo para as pessoas é que por mais que você se sinta sozinho, é importante você identificar quem está ao seu lado, né? E contar com essas pessoas. Porque faz toda a diferença mesmo, né? Para seguir adiante. Porque às vezes a gente imagina tanta coisa, né? E faz um monstro, mas se a gente consegue dividir um pouquinho, já alivia um pouco, sabe? Acho que é mais ou menos por aí. Pode começar. Eu não, porque eu não sou boa nesse jogo. Eu não sou boa nesse jogo. Amiga, mas ninguém é. Quem diz que é? Tá mentindo. Não. Muita gente vocês duas são.
A gente finge. Tá, eu começo então. Pronto. Agora eu tô com Otávio Correia, que é diretor, cenógrafo, dramaturgo, iluminador, Figurinista. Figurinista e operador. De luz, sim. Ai, nesse espetáculo e na vida, né, Tavinho? Sim, sim. Eu trabalho mais com luz e agora como professor. Sim. Os disponíveis apareceram aqui no segundo Chão de Dentro, Chão de Fora. Foi uma experiência assim, eles estavam em um espaço meio que experimental, foi em um galpão, né, no MAB. Sim, sim. E foi uma entrevista muito gostosa, uma entrevista que me deu bons frutos. E a entrevista específica com o Otávio foi uma entrevista muito boa, muito rica. Então eu quero te agradecer de verdade por isso. Que bom, obrigado. Veja aqui a localização. Vamos posicionar o telescópio? Que aparecem aqui no cenário. Como foi isso? Como foi essa escolha mesmo? Porque inicialmente a gente queria um espetáculo que ele fosse de fácil trânsito. Então a gente não queria nada que fosse de muito trabalhoso para carregar, nem que tivesse muito peso, muito volume. Então a gente foi escolhendo, foi buscando alguns elementos que eles fossem montáveis e desmontáveis. Sim. Então por isso a barraca ela desmonta Pela toda, logística, ela fica né? pela logística, ela fica pequena, os bancos eles ficam bem pequenininhos. Então inicialmente a ideia era que desse para viajar tudo na mala de um carro. Até para otimizar, né? Literalmente a logística. Sim. Essa árvore, como é essa árvore? Não, a árvore foi durante o processo eu senti muito a necessidade de que tivessem árvores em cena, porque as personagens elas falam sobre essas árvores, sobre como elas estão ali conectadas, como elas estão isoladas da cidade. E na cidade hoje em dia nós já não temos mais árvores. Uhum. Então a cidade ela é pura asfalto, cimento. Então eu queria trazer a presença dessas árvores, dessas folhas, como se elas estivessem na sombra desse espaço. Sim, e você consegue. Eu assisti ao espetáculo aí, você consegue isso. A árvore, por exemplo, ali eu tinha uma preocupação que era como fazer uma árvore, só que ao mesmo tempo depois ela pudesse ser guardada. Exato, é isso que eu queria Porque te não dava ouvir. para ser uma árvore fixa que depois fosse parar em qualquer lugar. Uhum. E aí, pesquisando materiais e tudo, eu encontrei essa rede de camuflagem, que é uma rede de camuflagem de exército. Eu já te entrevistei outras vezes, né? E eu sei que você tem uma pegada de trazer segredos. Eu posso mostrar isso aqui? Porque quem tá de lá não vê isso aqui que eu tô vendo. Pode mostrar. Mostra o que quiser. É engenharia. Engenharia Otávio Correia. Mentira! Foi mentira! Foi você? O quê? Isso aqui? Claro! Tudo que tá aqui foi ele. Ó. Tudo que tá aqui em cima do palco foi ele. Então a gente vai conversar sobre isso. Interessante ter esses... São espécies de... Não é nem efeito especial, mas algo que surpreenda o público. Então, algo Sim. inusitado. A cena do transe de Olga. Sim. Na cena da alucinação dela dos cogumelos, eu queria que saísse fumaça da barraca de algum jeito. Mas eu não queria colocar uma máquina de fumaça dentro da barraca. Sim. Porque o público iria ver que ia sair. Eu não queria esse efeito de sair fumaça direto da barraca. Eu fiquei pensando como resolver isso. E aí o teto da barraca, ele é com uma espécie de tule, tipo um Sim. mosquiteiro. E ele é Sim. vazado. Sim. E aí eu pensei, vou então ver um tubo para pegar da máquina de fumaça até esse tecido. E aí pesquisando eu encontrei esse tubo, que é tubo de ar-condicionado. E é um tubo que traz A fumaça. uma segurança também, né? Sim. Não é nada, nenhum armengue, né? Não. E eu coloco na boca da máquina de fumaça. E a fumaça ela sai tanto por dentro da barraca quanto por cima. Falamos de cenário, falamos de direção, falamos de dramaturgia.
falaremos sobre iluminação. E na iluminação a gente tem algumas coisas em que não é legal comentar, né? Essas luzezinhas, essa gambiarra, né? Sim, sim. Essa gambiarra aí só para efeito estético? Não, ela é também para um efeito dramatúrgico. Porque como tem a necessidade de falar com o público, faltou luz, então elas precisam existir para elas serem a falta de luz. Velho, que massa! Posso ir? Pode. Ah, eu não te cortei não, tá? Uma outra coisa que me chamou muita atenção são os microfones. Que dá uma espécie de... Não serve só para a voz da atriz em cena. Sim. Chegar para a plateia, não é? Não é só isso. Não, é para fazer como se as pessoas estivessem dentro do acampamento. Então a voz chega como se a pessoa estivesse do lado. Então é o ambiente inteiro que está reverberando ali. Não é só para ampliar a voz delas. Sim, massa. Para a pessoa se sentir parte do acampamento. Hoje a noite está tão bonita. Ai, Pena que não vemos tantas estrelas na cidade. nem notei. Nem todos olham para as estrelas. Já é, se não me engano, o terceiro espetáculo que eu tô com eles na equipe, né? A gente já fez uma temporada desse espetáculo no SESI. E assim, é um trabalho muito divertido, primeiro, porque somos todos colegas, amigos, né? Mas ao mesmo tempo também é árduo, né? Porque a gente vai empreitando ainda com os apoios, né? Com recurso próprio. Então, assim, é um trabalho que ele é árduo, mas também é muito recompensador, né? Porque a gente faz com muita vontade, com muita alegria, né? E, em geral, as peças têm uma temática, assim, que são um pouco mais leves, trazendo temas importantes, mas tem uma leveza também na condução da narrativa e tal. Então, assim, acaba que o processo de produção também é muito tranquilo, junto com as meninas. E essa coisa de árduo e tal... Isso tem a ver com trabalhar como produtora em Salvador, na cena teatral de Salvador, especificamente, ou cultural? Assim, de um modo geral, trabalhar com a cultura não é algo muito fácil, né? A gente tem algumas limitações, tem muitos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Especificamente na produção de espetáculos, né? A gente tem algumas questões também que tornam esse trabalho um pouco mais... trabalhoso, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente tem pouca oferta de equipamentos na cidade, isso é uma questão muito desse tempo, né? Principalmente depois da pandemia. A gente tem algumas pautas também que tem valores elevados para uma produção que não tem apoio, que precisa da bilheteria, né? Então, são esses aspectos, assim, que tornam o trabalho árduo, quando eu falo, né? Então, a gente tem muito que, primeiro, apostar que essa bilheteria vai dar certo, né? E, ao mesmo tempo, investir para que essa bilheteria dê certo. Então, a gente precisa investir em divulgação, né? Investir em mobilização de público. Por exemplo, a gente ainda não consegue fazer um trabalho de mediação de público, porque isso também exige um investimento, exige um conhecimento específico que a gente ainda não tem. Mas, assim, mobilizar público, divulgar, né? Acessar a mídia espontânea é sempre trabalhoso pra gente. As portas não se abrem com tanta facilidade assim, mas a gente persiste. E agora eu quero chamar a atenção para os apoiadores desse espetáculo. Pode me lembrar, porque é muito importante apoiar a produção artística e cultural. Sim, sim. Bom, uma primeira coisa, assim, a gente tá na Sala do Coro. Primeiro, assim, é muito importante estar na Sala do Coro, né? É o principal equipamento do estado da Bahia, né? E quem está na Sala do Coro são as produções mais profissionais. Então, assim, é um privilégio para a gente estar aqui. E a gente acessou esse espaço através da convocatória que eles fazem, né? Se não me engano, é semestralmente. Então, a gente acessou esse espaço, a gente está praticamente um mês aqui, temporada, né? Então, essa convocatória da Sala do Coro do TCA é que permite que a gente acesse esse teatro, que é tecnicamente, assim, maravilhoso no contexto de Salvador, né? Então, assim, a convocatória, então a Sala do Coro, né, o TCA, o Governo do Estado, a Fundação Cultural, são apoiadores pela cessão do espaço, né, pelo acesso ao espaço, né, porque a gente tem uma taxa mínima que a gente paga, enfim. E aí a gente tem alguns apoios. Nós mesmos somos nossos apoiadores, né, então eu, com minha mão de obra, sou uma apoiadora. A Fluxo Comunicação, que faz a nossa assessoria, são os nossos apoiadores. Além disso,
A gente tem o Alô Pouzinho, que está apoiando a gente também, né? E aí a gente tem algumas outras pessoas, alguns outros profissionais que também apoiam, né? Então, Lucas Paixão, designer, a fotógrafa Laís de Oliveira. Então, a gente coloca todo mundo nesse contexto de apoiador para viabilizar a realização desse espetáculo. Agora eu quero saber de coisa técnica mesmo, o que vocês já passaram, que possam partilhar aqui nessas 2 temporadas. Mas eu acho que você falava da spoiler, mas eu vou tentar falar sem dar spoiler. Qual fazer o corpo? Teve um dia da apresentação do SESI, que tem poucos momentos, né, que a gente sai de cena, a gente fica muito em cena. E um momento que a gente sai de cena, a gente precisa de alguns elementos. E aí eu saí, voltava e eu esqueci de pegar o elemento que era fundamental para a cena seguinte. Você lembra não? O que eu boto no bolso? Ok. Era verdade. Lembra? Fundamental, só que eu só me lembrei quando eu já estava em cena e não tinha lógica dentro da peça. Eu saí na coxinha para poder pegar. E aí eu dei um solilóquio, né, um monólogo meu, né, que era esse que a gente dava pra plateia, e eu falando e ao mesmo tempo pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Porque essa coisa eu já tô, viu? Essa coisa é maluca. Que você tá aqui dando verdade pra aquele texto e pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu consegui uma solução. Tinha uma coisinha que não era pra estar dentro do cooler, que dentro tem um cooler. E aí eu usei aquilo. E eu usei Olga e falei pra Olga, quando eu apresentei a coisa diferente, eu olhei pra cara dela, compre minha ideia. Ai, que bom, que bom. Ô, Tarsila, quando você usa... Aí, eu posso falar a raquete? Pode que tá na... Pronto. Quando você usa a raquete, você... Aquela raquete tem alguma coisa? Ou os samuricocas do teatro? Porque quando começou eu comecei a rir, eu falei, o teatro tem Muriçoca. Mas depois não acaba. Jande, você sabe que o nosso dramaturgo, cenógrafo, iluminador, figurinista, ele também é estudante de física. Então ele descobriu que se você fechar o circuito na raquete, ela estala sozinha. Só que não é mais só do cenário, gente. Podem vir. Não é ringue, não é ringue. Não é. E vem cá, Carla, você já teve alguma coisa em cena? Esqueceu? Porque os textos são grandes também, né? Eu ia dizer do texto, justamente. No SESI, quando a gente estreou, tem um último texto que justamente ela revela, né? Essa angústia, não sei o quê. Ele é bastante denso, ele é grande e eu dei um branco assim, eu esqueci boa parte do texto. Eu comecei a improvisar, eu mudei coisa de lugar, enfim. E aí eu disse uma coisa que não faz o menor cabimento, porque tem uma parte do texto que eu digo, será que eu roubei o fogo dos deuses para que um corvo viesse comer o meu fígado, porque dói como se fosse. E eu falei que eu comia um corvo. Que eu comi o corvo. Foi uma coisa assim, e virou uma piada interna. Você vai comer o corvo hoje. Otávio, na operação, ele deve ter ficado, meu Deus, que Meu maluca. Deus, E agora que luz eu boto? Meninas, merda pra vocês. Bom espetáculo e até. Até, Xande. Obrigada, amiga. Ei, minha gente, valeu. Olha a cobertura maravilhosa. Eu quero agradecer a equipe técnica da Sala do Coro. Consegui perceber o quão profissionais eles são. Valeu, brigadão. Valeu, TCA. Valeu, Sala do Coro.